A gente vai ver agora a aceleração centrípeta e força centrífuga. Nesta aula você saberá o que é aceleração centrípeta e como ela é causada. E saberá o que é força centrífuga e a sua causa. Por exemplo, por que a gente está vendo isso? Força centrífuga. Porque a força centrífuga vai nos ajudar a entender o que é a força da gravidade. Vocês viram força de atração gravitacional, mas vocês não viram força da gravidade. Então vocês vão ver lá na frente que a força da gravidade nada mais é do que uma soma vetorial entre a força de atração gravitacional, que é uma força que aponta para o centro ali da esfera, né, onde ela contém o centro de massa daquele corpo, e também a força centrífuga que vocês vão ver agora comigo. Só adiantando, vocês vão ver que essa força centrífuga é uma força que é perpendicular ao eixo de rotação e atua para fora do eixo de rotação, a força centrífuga. Ela vai ser uma força que é perpendicular ao eixo de rotação, ou seja, ela vai fazer 90 graus no eixo de rotação e aponta para fora do eixo e não para dentro, por exemplo, do eixo de rotação. Ela aponta para fora. Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, a gente vai considerar que nós estamos trabalhando, nós estamos dentro de um sistema de referência inercial, ou seja, a gente está dentro da Terra e não percebe que nós estamos, por exemplo, em um sistema acelerado. Vamos passar a partir da premissa lá que a gente, um Isaac Newton aí, está fazendo esse experimento dentro de um laboratório e a gente está desconsiderando que aquelas coordenadas estão em um sistema acelerado. Então, nós estamos em um sistema de referência inercial. Então, vamos considerar primeiro aqui, ó, uma bola de massa M presa a um fio e que gira em torno de uma circunferência de raio R com velocidade angular ômega constante. Então, a massa desse fio pode ser desprezada. Então, a gente tem lá um sistema, por exemplo, uma bola de massa M. Vamos partir da premissa que essa bola de massa M ela tem uma massa de 1 kg, e aí ela está girando numa trajetória circular de raio R com velocidade angular constante, ou seja, essa variação de ângulo com o tempo, que é a velocidade angular, ela não varia. Então, vamos partir da premissa que esse aqui é o centro da circunferência. Essa reta aqui representa o nosso fio, que está esticado. A distância entre o centro aqui da circunferência e o objeto de massa M, essa distância é dada por R. Então, é como se fosse aqui o raio, né? O raio dessa circunferência. E aí, esse giro está ocorrendo no sentido anti-horário. Então, eu estou girando essa bola no sentido anti-horário e o vetor velocidade aqui, ó, V, é esse vetor velocidade. Aqui. Então, tem um V aqui, que é o meu vetor velocidade, e esse V, ele é sempre tangente à curva. Né? Tanto é que se a corda quebrar aqui, ele vai seguir nessa reta aqui, ó. Tá? Ele não vai ser puxado nem para o centro e não vai ser jogado nem para fora desse centro. Então, a gente está considerando simplesmente essa bola de massa M presa num fio e que gira em torno de uma circunferência de raio R com velocidade angular constante. Então, ômega é constante. Olha só. Então, apesar da magnitude do vetor V não variar com o tempo, a direção do vetor muda com o tempo. Dessa forma, existe aceleração. Vamos por partes. Como a gente tem o ômega constante, a magnitude desse vetor, ou seja, o tamanho dessa seta, o tamanho da seta, representa a magnitude desse vetor. Quanto maior for essa seta, maior é essa magnitude, ou seja, maior é a velocidade num determinado ponto. Então, na hora, após um intervalo de tempo, por exemplo, ΔT, essa bola que estava aqui, ó, ela girou no sentido anti-horário e veio para cá. Na hora que ela veio para cá, ela tem um vetor, que é esse vetor verde aqui, é esse vetor verde que aponta tangencial à direção do movimento. Se você reparar o vetor verde, se você comparar esse vetor aqui representado por essa seta verde com o vetor representado por essa seta em preto, você vai ver que a direção do movimento, ela mudou. Uma hora você tem uma direção que aponta para cá, esse t igual a zero, para cá, e aqui, após um tempo t mais ΔT, a direção é essa. Então, ele mudou de direção. Esse vetor aqui, pretinho, que está aqui em cima dessa nova posição, nada mais é do que esse vetor. A gente só tira esse vetor daqui, coloca aqui para você ver que existe uma diferença na direção
desses dois vetores. E essa diferença é dada por um ΔV. Se você somar vetorialmente o V com o ΔV, você vai ter esse vetor verde aqui. Então, esse vetor verde nada mais é do que V mais ΔV. E aí, apesar de você ter um vetor com a mesma magnitude, significando que quando você aplica um módulo nesse vetor, esse módulo não muda, é como se você tivesse aqui. Se a magnitude desse vetor fosse de 20 metros por segundo, a magnitude desse vetor verde também seria 20 metros por segundo, porque eles são do mesmo tamanho. Só que a velocidade, ela é uma quantidade vetorial. Então, um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Se qualquer uma dessas informações, se qualquer uma mudar o módulo, ou mudar a direção, ou mudar o sentido, esse vetor mudou. Se esse vetor mudou, ele apresenta uma aceleração. Porque a aceleração é o quê? ddt é igual a aceleração. Ou seja, para a aceleração ser diferente de zero, você tem que ter mudança do vetor. E que mudança ocorre? Aqui não ocorre uma mudança na magnitude, mas ocorre uma mudança na direção onde esse vetor velocidade aponta. Então, no primeiro momento, em t igual a zero, esse vetor está apontando nessa direção. No momento t igual a t mais ΔT, esse vetor está apontando em uma outra direção. Então, mudou a direção. Então, se mudou a direção, mudou o vetor velocidade. Se mudou o vetor velocidade, nós temos a aceleração. Por isso que, quando eu estava mostrando para vocês o planeta, mostrando que há a variação do I, do vetor I, né, a orientação do vetor I, J e K com o tempo, eu estava dizendo que existia aceleração. E é por isso também que a gente fala que em um sistema em rotação, a gente tem um sistema de coordenadas acelerado, porque a direção das coordenadas I, J, K muda com o passar do tempo, apesar de você não ter mudança de magnitude. Então, é por isso que a gente diz aqui, ó, apesar da magnitude do vetor V não variar com o tempo, a direção do vetor V muda com o tempo t. Dessa forma, existe aceleração. Então, no sistema em rotação, existe aceleração. E a gente está olhando para o sistema de coordenadas fixo no espaço. A aceleração centrípeta é dada pela razão de mudança da direção do vetor velocidade v. Então, quando você olha para cá, ó, você tem esse vetor velocidade tangente à curva nas duas posições, mas esse vetor velocidade está mudando de orientação. E essa mudança de orientação do vetor velocidade com o passar do tempo, ela é produzida por uma coisa que nós chamamos de força centrípeta. Aqui eu estou chamando de aceleração centrípeta, porque a gente já está trabalhando com força por unidade de massa. Mas o que está produzindo essa variação de direção com o passar do tempo é algo que nós chamamos de força centrípeta. E essa força centrípeta pode ser, por exemplo, identificada por essa variação do vetor velocidade. Quando o ΔT, né, a variação infinitesimal do tempo, ela é muito pequena, se aproxima de zero, esse ΔV vai apontar exatamente para o centro aqui de rotação, ou para o eixo de rotação. Por isso que a gente diz aqui, a aceleração centrípeta é dada pela razão de mudança da direção do vetor velocidade, a qual aponta para o eixo de rotação. Então, essa força centrífuga é como se ela apontasse aqui, ó, para dentro do eixo de rotação. Então, como esse sistema ele é um sistema acelerado, e a gente, na meteorologia, na climatologia, ciências atmosféricas, estamos interessados em quantificar essa aceleração, né? Quando a gente tem variação, por exemplo, de pressão num espaço qualquer, a gente quer saber, olha, aqui tem variação de pressão, então aqui tem força do gradiente de pressão atuando. Agora eu quero saber qual é a aceleração produzida pela essa força do gradiente de pressão, porque a velocidade vai variar dentro desse sistema. Então, a mesma coisa aqui. A gente está vendo que existe, né, com o passar do tempo, existe uma variação de velocidade produzida pela mudança de orientação do vetor velocidade. Que é uma coisa interessante que pouca gente sabe, que são algumas nuances, tá, do inglês, é que quando você estiver lendo um livro, por exemplo, que ele fala speed e velocity, o Walton faz isso.
Então, no momento que ele está falando de speed, a gente no português traduz tanto speed quanto velocity para velocidade. Só que tem uma diferença aí. Speed é a magnitude dessa velocidade, porque a velocidade é um vetor. Se ela é um vetor, você pode aplicar o módulo desse vetor. Só quando você aplica o módulo, você tem a unidade de velocidade, que é metros por segundo. Então, o speed, você trata em metros por segundo, porque você está tratando de velocidade, a magnitude do vetor. Quando você está falando de velocity, o velocity representa a velocidade como sendo um vetor. Então, aqui a gente está tratando a velocidade como um vetor. E o vetor tem módulo, direção e sentido. Mudou qualquer uma dessas informações, a gente tem DVDT, ou seja, diferente de zero, a gente tem aceleração. E quando a gente tem aceleração, a gente pode quantificar essa aceleração, que é o que a gente precisa saber. Olha, qual é a aceleração que a força, por exemplo, centrípeta, que a gente está vendo agora aqui, vai produzir no objeto que está girando no sentido circular de raio R qualquer. Uma coisa que eu não falei para vocês é que esse movimento aqui inicial, que a gente está aqui, depois de um intervalo de tempo ΔT, a gente teve uma variação aqui de ângulo Δθ. Então, θ é o ângulo, então esses deltas são variações infinitesimais, muito pequenas. E a gente exagera, que é para a gente visualizar que essa variação, ela ocorre mesmo numa dimensão muito pequena. Para calcularmos a aceleração nesse sistema, vamos considerar uma mudança de velocidade ΔV, que ocorre em um intervalo de tempo, ΔT, enquanto a bola gira um ângulo Δθ. Então, como é que a gente pode determinar essa variação de velocidade no intervalo de tempo ΔT, enquanto a bola gira um ângulo, por exemplo, Δθ? Então, a gente vai determinar essa variação de velocidade e atribuímos essa variação de velocidade à força centrípeta. Então, uma vez que Δθ é o ângulo entre os vetores V e ΔV, por a semelhança de triângulos, você pode ver que esse Δθ aqui, ó, que é a variação desse ângulo, é a mesma variação entre o vetor V e esse vetor verdinho, que é o vetor V, mais uma variação de velocidade ΔV. Se você somar vetorialmente esses vetores aqui, usando regra do paralelogramo, qualquer outra regra de soma vetorial, esse vetor verde vai ser a soma de V com ΔV. E o ângulo entre V e ΔV é dado por Δθ. Então, a magnitude de ΔV, se a gente pode calcular a magnitude desse cara, quanto vale, né? Qual é a quantidade em grandeza escalar que vale ΔV? Ela pode ser dada por ΔV é igual ao módulo de V vezes a variação θ, que é a variação infinitesimal desse ângulo aqui. Então, a gente pode determinar essa variação de velocidade em função dessa expressão bem simples aqui que a gente vai ver agora. Então, para determinarmos a aceleração sofrida pela bola, vamos dividir a expressão anterior por ΔT. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui, ó, a gente vai dividir por ΔT. Por que dividir por ΔT? Porque ΔV sobre ΔT é aceleração. É o que a gente está querendo saber. E lembrando que esse ΔV, tá, que essa variação de velocidade, ela aponta para o eixo de rotação ali. Ela está apontando para aquele centro lá, daquele círculo, daquela trajetória circular. Então, vamos ver aqui, ó. Então, se a gente pegar a equação anterior, a gente vai ter ΔV igual... Na verdade, era o módulo de ΔV igual ao módulo de V que multiplica Δθ. Essa era a expressão que a gente tinha lá. Então, para determinar a magnitude daquela variação de velocidade no intervalo de tempo ΔT, ok? E no intervalo angular Δθ, a gente tinha que o módulo de ΔV igual ao módulo de V vezes Δθ. E aí, dividindo-se essa expressão por ΔT, para a gente determinar a aceleração, a gente tem que ΔV sobre ΔT, ou seja, divide toda essa expressão por ΔT.
delta θ, tudo isso é dividido por delta t, a gente vai ter o seguinte. E sabendo-se disso aqui, sabendo-se que no limite, sabendo-se que no limite aqui, ó, de delta t tendendo a zero, o delta v aponta exatamente para o eixo de rotação. A gente vai ter o seguinte, sabendo-se disso aqui, ó, a gente pode dizer que no limite de delta t tendendo a zero, delta v, ou seja, a variação infinitesimal da velocidade em relação ao tempo, pode ser dada por uma variação total da velocidade seguindo o movimento em relação ao tempo. E, no limite de delta t tendendo a zero, o delta θ, delta t, variação infinitesimal desse ângulo com o tempo, é dado por uma derivada total de dθ dt. Então, a gente tem essa expressão aqui agora, sabendo-se disso aqui, ó, a gente vai reescrever ela da seguinte maneira. dv dt igual ao módulo de v, né, que multiplica dθ dt. dθ dt vezes, isso aqui tem que ser, isso aqui é um vetor, né? R menos, já vou explicar esse menos. R, vetor R dividido por R aqui. Esse menos é porque ele aponta para o centro da circunferência. Tá? Então, como você tem esse vetorzinho no seu ΔV, que a gente esse aqui, ó, esse ΔV aqui, ó, no limite de ΔT tendendo a zero, uma variação muito pequena de posição ali, a gente vai ter que esse ΔV vai apontar para o eixo de rotação. Então, esse negativo é para dizer que ele aponta para o eixo de rotação. Então, a gente tem isso aqui. E outra informação é que o módulo desse vetor R, esse aqui, ó, ele é igual à própria distância entre o objeto e o eixo de rotação. Tá? Então, essa aqui é a expressão que a gente tem. Mas a gente sabe uma coisa também. A gente sabe o seguinte, que o módulo de V, módulo do vetor velocidade, ele é igual a ômega vezes o R. Quem é esse ômega aqui? É uma velocidade angular. Velocidade angular é variação do ângulo com o tempo. Tá? E o módulo de V é a nossa velocidade linear. Né? Você está tratando o vetor como o vento como um vetor, quando você aplica o módulo, você vai ter uma velocidade linear. Linear, quando você aplica o módulo. Né? Então, velocidade linear vai ser igual a velocidade angular vezes o R. Esse R é igual a esse aqui, que é a distância entre o objeto e o eixo de rotação. Então, a gente pode substituir, no lugar do módulo de V, a gente pode substituir por ômega R. Então, a gente vai ter a seguinte expressão. dV dt igual a ômega R, que eu substituí aqui em V, mas a gente sabe também que dθ dt, ó, a variação total desse ângulo com o tempo, nada mais é do que a própria velocidade angular. É o que eu falei para vocês, velocidade angular é a variação do ângulo com o passar do tempo. Então, a gente pode substituir também, aqui no lugar do dθ dt, ômega. Então, vai ficar ômega R, que era o módulo de V, vezes ômega, ok? Vezes o menos R, vetor, sobre R. Eu estou trabalhando com vetor. Então, a gente vai ter aqui que o dV dt é igual, olha aqui, vai cortar esse R com esse R aqui. Então, você vai ter dV dt é igual a menos ômega ao quadrado R. Isso aqui, ó, é a nossa equação da aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Então, visto a partir
de um sistema de coordenadas fixo, que eu falei para vocês que nós estávamos trabalhando com esse sistema de coordenada fixo, o movimento daquele objeto de massa m é uniformemente acelerado em direção ao eixo de rotação. Então, quando você tinha lá aquele objeto girando, deixa eu tentar colocar uma coisa aqui, o objeto estava girando, né, com uma velocidade v tangente à trajetória, aqui tangente ao movimento, isso aqui é o centro. Então, você tem aqui, ó, uma aceleração, que eu vou colocar aqui, ó, menos dvdt. Tá? Essa aceleração aqui, ó, é a aceleração centrípeta. Então, aqui ela faz 90 graus com o vetor velocidade, que é tangente. Então, você tem um vetor velocidade nessa direção, e você tem aqui uma aceleração centrípeta que aponta para o eixo de rotação. Aqui, tá? Vou chamar de eixo de rotação, porque a gente vai fazer uns exercícios. Eu vou ficar falando de eixo de rotação para vocês não se perderem. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta e é causada pela força, nesse caso aqui, de puxão da bola. O puxão está entre aspas. Então, essa mudança de velocidade com o passar do tempo, à medida que a bola vai girando, ela é produzida pela força de puxão no fio. Tá? Por isso que ela tem essa trajetória circular. E essa mudança de velocidade, do vetor velocidade, com o passar do tempo, que produz aceleração, é produzida pelo aquele puxão. Então, aquele puxão é o que produz a aceleração centrípeta. Não esquecendo que esse negativo aqui é porque essa aceleração, que é um vetor, só essa aceleração aqui é um vetor, dvdt, tá? Ela aponta para o centro de rotação, que é o eixo de rotação. Então, a gente, trabalhando dentro desse sistema não inercial, chegou nessa relação de variação, de mudança do vetor velocidade v com o passar do tempo, e a gente está chamando essa aceleração que ela é produzida por essa mudança na direção do vetor velocidade de aceleração centrípeta. Agora, a gente vai imaginar o seguinte, agora a gente vai supor que esse movimento de giro, ele está acontecendo em um sistema de coordenada em rotação. Tá? Ou seja, ele está dentro de um sistema de referência não inercial. Agora, o que muda quando eu passo a olhar esse sistema, levando em consideração a aceleração das coordenadas? Então, nesse caso, a bola iria aparecer estacionária, mas ainda assim existiria uma força de puxão. O que é isso? Você está falando de aceleração, agora você está dizendo que a bola vai aparecer estacionária. Então, olha só. No primeiro momento, como eu falei para vocês, o sistema de coordenadas inerciais, vou fazer uma coisa aqui, vou chamar isso aqui de x, esse cara aqui de y. E aqui a gente estava numa plataforma. Aquela bola estava girando em cima de uma plataforma horizontal. Então, você tem a bola aqui, ó, ela estava fazendo essa trajetória aqui, ó. Eu vou só... Não sei se o desenho vai sair legal, mas ela está girando em cima da plataforma XY. No primeiro momento, por exemplo, no t igual a 0, ela está numa posição aqui que eu vou chamar de x0, y0. Depois de um intervalo de tempo ΔT qualquer, essa bolinha vai andar. E aí ela vai para uma outra posição, que não é mais x0, y0, z0, porque minha coordenada está fixa. Então, ela vai, que eu vou chamar isso aqui de uma nova posição. Ela agora está numa posição, por exemplo, x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, z0 mais ΔZ. Então, veja que ela mudou de posição, porque eu estou considerando que o meu eixo de coordenada ele está fixo. É a mesma coisa do que você está aí sentado na sua cadeira, você está na posição x0, y0, z0, daí você se levanta e sai andando para qualquer direção. Então, o teu x0, y0, z0 está lá, na sua cadeira. E aí você andou para uma outra posição, porque você está considerando que o seu x0, y0, z0 está fixo. Então, quando você anda em relação a ele. Então, você está andando para novas posições. Isso foi o que a gente viu
quando a gente estava trabalhando no sistema de referência inercial. Mas olha agora. Agora imagina, você está com o mesmo sistema aqui, ó. Agora eu vou chamar de origem, não vou chamar mais de Z, vou chamar de origem. Aqui é a plataforma. E agora, isso aqui a gente tem que imaginar um pouco, tá bom? Você está numa primeira posição aqui, ó. Só que você fez o seguinte. Agora você fala, ó, agora o meu sistema de coordenadas, ele está com bola. Então, está aqui o meu Z, está aqui o meu X, está aqui o meu Y. E eu estou dizendo que agora esse sistema de coordenadas, ele pode mudar com o tempo. Aqui não mudava. Aqui é no tempo t igual a t mais ΔT. E aí mudava as coordenadas. Aqui eu estou dizendo, olha, as minhas coordenadas estão junto com a bola. Então, depois, aqui é um tempo t igual a 0. Depois de um tempo t igual a t mais ΔT, o que aconteceu? Essa bola andou e veio para uma nova posição para quem está fora desse x, y, z. Eu vou chamar aqui de x0 também, y0, z0. Só que como o sistema andou com bola, eu continuo aqui, ó. O sistema continua comigo. x0, y0, z0. Ou seja, quem está aqui dentro, junto com a bolinha, não percebe que, apesar da bolinha estar andando, não percebe que o sistema de coordenadas está girando para alguém que está aqui fora. É o que acontece quando a gente está aqui dentro da Terra. Então, a gente está aqui, sentado, tranquilo, e aí a Terra está girando e tem alguém lá fora que não está sob a ação dessas forças de atração gravitacional, aí de nenhum planeta, nenhum Sol, nenhum astro, está paradinho lá, está vendo que essas coordenadas estão andando. Para ele aqui, ó, o sistema de referência é não inercial. Como a gente está aqui dentro, a gente não percebe isso, mas o sistema é um sistema acelerado. Então, se ele é um sistema acelerado, ainda existe uma força que aponta para esse centro aqui, ó. E essa é a nossa força centrípeta, que faz 90 graus lá com vetor velocidade e aponta para o centro de rotação. Então, nesse caso, a bola iria aparecer estacionária, tá aqui, ó, por isso que eu estou dizendo isso. Ó. Mas ainda assim existiria uma força de puxão na bola. Agora, essa bola é o planeta Terra. E o planeta Terra está girando. Ou seja, o eixo de rotação, existe rotação da Terra em relação ao eixo de rotação. Então, essa rotação do planeta está fazendo com que essas coordenadas aqui sejam aceleradas, mesmo que nós não percebamos isso. Então, para se aplicar a segunda lei de Newton, para descrever o movimento relativo a este sistema de coordenadas, deve-se incluir uma força aparente adicional chamada força centrífuga. Então, aqui, ó, você só está vendo a força centrípeta. Mas agora a gente está trabalhando no sistema, isso aqui eu vou chamar sistema de referência não inercial. E aqui é o nosso sistema de referência inercial. Então, como a gente trocou o sistema, a gente vai ter que adicionar forças aparentes para explicar por que o vetor velocidade, apesar de você ter uma força de puxão, ele não muda na direção da força, né? Lembra lá? Primeira lei de Newton? Então, o corpo vai permanecer parado ou em movimento uniforme se todas as forças que atuam sobre ele forem, a resultante dessas forças forem nulas. E se você aplicar alguma força nesse objeto, o objeto vai se deslocar na mesma direção que a força está sendo aplicada. Então, você tem uma força centrípeta, uma força centrípeta aqui, por que o objeto ele não está andando na direção dessa força centrípeta? Então, a gente mostra, ou a gente inclui aqui, ó, para um sistema de referência não inercial, uma força centrífuga, que eu vou chamar de CF. E essa força centrífuga, ela é oposta à força centrípeta e apresenta a mesma magnitude. Então, aqui, ó, essa aqui é a força centrífuga. Ó. Então, deve-se incluir uma força aparente adicional, chamada de força centrífuga, a qual gira
a qual agiria como uma força de reação à força centrípeta. Então, essa aqui é a força, na verdade, trabalhe com força por unidade de massa, tá? Físicos, por favor. Então, aqui é uma representação da força por unidade de massa, a força centrífuga por unidade de massa, mas isso aqui é aceleração. Tanto é que, se a gente olhar as unidades de dV/dt, a gente sabe que, por exemplo, ômega é 1 sobre segundo. E o módulo de R é dado em metros. Então, se você substituir aqui, ó, ômega quadrado, vai ser 1 sobre segundo ao quadrado. Então, ômega ao quadrado vezes R vai te dar uma unidade por segundo ao quadrado, que é a unidade de dV/dt, do módulo de dV/dt. Okay? Então, quando você aplica o módulo de dV/dt, ele tem essa unidade aqui de metros por segundo ao quadrado. Agora é o seguinte, a força centrífuga, ela é uma força aparente que só aparece em um sistema de coordenadas não inicial. Tirou a força de coordenada tirou o sistema de coordenada não inicial, ou seja, a Terra parou, não existe força centrífuga. Ela só aparece nesse tipo de sistema. Então, nesta aula você viu o que é a aceleração centrípeta e o que é a causa, o que é força centrífuga e que ela é uma força de reação à força centrípeta e que a força centrífuga ocorre apenas em um sistema de referência não inercial. A referência que eu utilizei para montar essa aula foi o livro do Holton, ok? Então tem uma seção específica que explica, ela é uma subseção que fala sobre a aceleração centrípeta e força centrífuga. Então eu tirei as informações dessa referência.